Oi pessoal, professor Zépica aqui e hoje a gente vai continuar falando então de administração pública, mas vamos entrar então nas heranças políticas, né? Perceber quem são essas pessoas aí que vão formulando as nossas ideias sobre administração pública e que isso perpetua, né? A gente está aí hoje ainda diante de algumas ideias que o pessoal formulou algum tempo atrás. Então, para a gente poder só um instante. Então, para a gente poder ter o roteirinho na nossa aula, a gente vai falar sobre esses autores, né? Hamilton, Jefferson, Wilson, Goodenough, Willoughby, esses cinco autores extremamente importantes para a administração pública, para que a gente possa entender um pouco daquilo que a gente vê hoje, tá? E aí a gente tem depois o Gulick, White, Applebaum e Dimock. Mas vamos lá. A gente começa falando do Hamilton, tá? Tá aí, Alexander Hamilton. O Alexander Hamilton ele tem uma ideia que algumas coisas eu vou destacando assim, né, nos quadradinhos vermelhos, mas assim, a grande ideia do Alexander Hamilton é a ideia de um governo centralizado, tá? Então, para a gente poder entender por que ele tem essa ideia desse governo centralizado, a gente precisa entender um pouco a ótica do que acontecia naquele momento, né? Então, assim, Estados Unidos da América era uma grande colônia, ou grandes colônias, todas elas respondentes, né, ao Reino Unido, à Inglaterra, ali, à Bretanha, né. Quando se proclama aí a independência, quando esse povo se liberta, né, dessa questão colonial, o que se tem ali? Se tem vários estados, cada um com as suas prerrogativas, cada um com as suas ideias, cada um com seus formatos, certo? Mas eles não tinham aí um líder, uma pessoa que comandasse todo esse povo, né? Até porque a ideia de república era uma coisa nova, né? Então, como é que a gente vai organizar todos esses estados com todas as suas peculiaridades, com todas as suas ideias diferentes, com todos os seus projetos diferentes? O Alexander Hamilton, então, um dos pais fundadores aí da nação dos Estados Unidos, ele vai advogar esse governo centralizado na mão de alguma pessoa que seria então o presidente, né? Então esse governo ele seria um governo nacional forte, o poder totalmente considerado assim concentrado na mão do executivo. Então quem manda na nação, quem define a nação é esse poder executivo, é o presidente da nação. Então um governo onde o presidente seja acima, né? Uma outra questão que mas para isso acontecer, na realidade, o Hamilton ele precisa organizar as preferências, tá, executivas da nação. E por uma questão de princípio administrativo, a preferência da prerrogativa executiva fica lá em cima do topo, né? Fica com o presidente. Então, assim, quem decide, quem organiza, quem gerencia melhor essas práticas sempre vai ser o poder executivo, tá? Que vai definir isso, quando a gente tem esse governo centralizado. E os outros poderes, né, então o poder legislativo, o poder judiciário, eles vão estar colaborando de alguma forma, trabalhando conjuntamente ao poder executivo, mas o poder executivo é esse poder de preferência prerrogativa, tá? Uma outra questão é que, assim, para ser eficaz, toda a ação desse poder executivo, desse presidente, tem que ter uma orientação clara, né? Então, assim, não pode haver vários formatos de gestão, vários formatos de ideias, várias formas de se pensar uma nação, se não tem alguém que tenha uma orientação clara lá no topo, né? Aquela ideia de executivo como uma questão estratégica. Esse cara tem todos os recursos. Então, com o executivo unificado na mão desse cara, aí ele consegue dar uma orientação clara para os outros estados que estão abaixo dele, e os estados vão articulando aí as direções dadas, né, por esse presidente, por esse poder executivo, tá? E aí uma outra ideia que então a ideia que fica realmente é a ideia de centralização, né, que é desdobrada aí na unidade de comando. Então o poder executivo ele não ia conseguir funcionar de forma efetiva se não tivesse uma unidade de comando. Uma pessoa, um líder, né? Alguém que estivesse acima de todo mundo. Essa unidade de comando seria quase como a figura de um árbitro, né? Onde as decisões assim que ele tomaria, todo mundo ia acatar, todo mundo ia estar respondendo, né? Todo mundo ia estar
aceitando e articulando essas ideias. A ideia de um governo centralizador, o presidente lá em cima, como com esse mando, né? O que ele diz vai ser feito sem grandes complicações. Quando a gente sai do Hamilton, que é a ideia de governo centralizado, mais estatista, assim, né, esse governo mais de Estado, a gente tem o Thomas Jefferson, tá? Que vem justamente no oposto, tá? Ele vem justamente defender um governo descentralizado. Qual é a ideia de Thomas Jefferson? Thomas Jefferson é o mesmo inventor aí da eletricidade, né? Gente, correção rápida, tá? O Jefferson não inventou eletricidade, ele inventou a lâmpada. Mas assim, apesar dessa grande invenção, né, o Jefferson também foi o terceiro presidente dos Estados Unidos. Então a gente tem na figura do Jefferson a ideia de analisar e perceber governo de uma forma que é descentralizada. Porque o Jefferson vai entender que o governo não pode ser executado simplesmente de cima para baixo, tá? Que o problema da administração, da organização, justamente vai acontecer quando tem uma ordem lá em cima e essa ordem ela tem que ser acatada meio que a trancos e barrancos por quem está embaixo, né? Sem essa participação, sem essa extensão da democracia, o governo fica truncado. As pessoas elas não se sentem confortáveis em participar desse governo. As pessoas elas não se sentem à vontade para fazer as coisas, tu pode enfrentar algum tipo de resistência, porque aquela ordem não pode ser questionada, né? E aquela ordem, nunca, aquela decisão, aquele projeto, nunca ele é emanado do povo, ele sempre é emanado de cima para baixo. Então, a ideia do Jefferson é o quê? É conseguir fazer acontecer de forma efetiva a participação da população. Então ele tenta desenhar um governo descentralizado, né? Um governo cada vez mais descentralizado, para que cada cidadão possa participar pessoalmente da administração pública, dos assuntos públicos, do governo, né? Então aí a gente vem aquela ideia de democracia participativa, né? A democracia onde as pessoas elas podem estar opinando, onde elas podem estar dizendo que sim, que querem, que não querem aquele projeto, de que forma elas querem aquele projeto, onde essas partes mais abaixo, né, do poder executivo central, elas também têm poder de diálogo. Então, assim, governadores também têm poder de diálogo, prefeitos também têm poder de diálogo, e todo esse povo ele pode estar participando, tá? Pode estar inferindo nas decisões. Então, o projeto de governo, ele não necessariamente vem de cima para baixo, mas ele pode sim vir em sugestões de baixo para cima, né? Essa construção popular. Uma outra coisa que o Jefferson vai afirmar é o seguinte: se a cidadania não depender da escolha das pessoas, ela não vai durar. O que isso quer dizer? Se as pessoas não estiverem aí escolhendo sempre um presidente que lute pela democracia, que lute para ouvir a população, se a população começa a escolher presidentes mais fechados nessa ideia, presidentes mais não democráticos, né, mais autoritários, assim, em algum momento essa cidadania ela vai acabar esvaindo, né? Aí daqui a pouco tu já não vai ter nem mais democracia, tu pode ter um golpe de Estado, pode ter um presidente aí que não vai estar de acordo com aquilo que a população precisa, que é a manutenção da cidadania, tá? Então, assim, um presidente que ouve a população, um presidente que escuta, que está disposto, que está presente, que está ali, um governo, na realidade, que escute, que descentralize. É a ideia do Jefferson. Agora que a gente tem a ideia do Hamilton e do Jefferson, eu posso fazer um contraponto, tá? O que acontece quando a gente fala do Hamilton no governo centralizado? A gente vai ter aí uma tendência bem autoritária, né, de governo. Uma tendência bem autoritária, onde alguma pessoa vai dizer, vai mandar, vai efetivamente ser do jeito que aquela pessoa quer. Com o Jefferson, a gente tem aí uma tendência muito grande ao populismo, né? A esse presidente das massas, do povo. Então esse cara aqui, ele pode se articular dessa decisão, né? Se utilizar dessa decisão para ser um governo populista mesmo, né? Para ser alguém que vai estar ali ouvindo e dizendo, vocês querem isso, eu vou dizer isso, para ser eleito. Então, assim, ó, quando a política começa a tomar muita conta, né, do governo, acaba acontecendo essas coisas. Porém, então aí os dois estilos, né, centralizado, descentralizado.
Gente, avançando um pouco, a gente tem as ideias do Woodrow Wilson, o Thomas Woodrow Wilson, que é a ideia de governo como negócio, tá? Então, assim, ó, a ideia do Woodrow Wilson, ele vai dizer que a gente precisa administrar a questão pública como a gente administra uma empresa privada, tá? Essa é a grande ideia dele. Ele vai defender isso uma frase que é sempre lembrada, né? Ele vai dizer o seguinte, que constituir estava sendo mais fácil do que administrar. O que ele quis dizer? Que as pessoas a seu tempo, né, elas estavam mais preocupadas com questões constitucionais, com questões de elaboração de leis, com essa questão de regulamentações, do que efetivamente ser prático, né? Ser prático na administração dessa questão governamental. Então o pessoal queria muito dialogar, discutir, pensar, elaborar leis e ajustar a Constituição, regulamentar a Constituição, mas não estava conseguindo colocar em prática, né, a questão da gestão. Por quê? Porque não estava aderindo ferramentas do mercado, ferramentas em que as empresas elas aderem e dão certo, né? De certa forma, o Wilson tem muita razão, né? Porque se a gente fica só discutindo, dialogando, a gente vai ter sempre aí uma dificuldade de implementar as coisas. Porém, o grande problema, tá? É que assim, ó, se tu vai gerir uma administração pública como tu gere uma administração privada, tu tem que tomar o cuidado em saber que a diferença de finalidade entre uma e outra, né? Então uma empresa privada ela quer lucro, enquanto uma empresa pública ela precisa pensar no bem-estar social da organização, tá? Dito isso, a gente pode continuar aí nas ideias do Wilson, quando ele coloca então a questão de buscar princípios estáveis no setor público. Então a gente precisa, o que ele quer dizer é que a gente precisa buscar esses princípios lá no mundo dos negócios. Buscar esses modelos de gestão que para ele seriam estáveis, seriam esses princípios que dão certo, tá? Buscar esses modelos de gestão administrativa. Na época do Wilson também a gente tem um grande crescimento assim, de confiança na ciência, de confiança nas técnicas de negócios que vão entrando dentro das empresas, das tecnologias. O mundo dos negócios ele vai tomando tecnologias novas tecnologias de gestão. Então, essas novas tecnologias não só para as máquinas, né, mas para as pessoas, para os recursos. A gente tem dois caras muito importantes nessa época. A gente tem Taylor, né, com a ideia da administração científica, a eficiência, mas a gente também tem Fayol com a ideia estrutural, aquela coisa da organização super cheia de tecnologia, super cheia de entender princípios de gestão, tá? E a gente tem também burocracia, né? As ideias do Weber elas vão voltando assim com força nessa época, onde a organização pública ela vai tender a funcionar sempre mais como uma máquina, né? Organização máquina, organização que funciona por si mesma, sem a participação das pessoas. Então essas são as ideias que o Wilson vai entrando, né? Aderindo, discutindo, para buscar a eficiência no poder público, na administração pública. Ele vai dizer também que o poder dentro da administração pública, se ele não for cerceado de ferramentas, de tecnologias, de metodologias, né, que vão aí trazendo eficiência e que vão cerceando o poder de alguma forma, o poder começa a ficar irresponsável, tá? Há um perigo muito grande no poder centralizado na mão de alguém. Esse poder centralizador, ele fica irresponsável. As pessoas podem tomar decisões que não necessariamente são as melhores decisões para a administração pública, para o bem-estar social, né? E sim para si mesmas. Então, ele diz o seguinte, com as ferramentas de gestão, a gente consegue ter um olhar mais claro e consegue vigiar melhor as decisões tomadas por essa cúpula administrativa. Então a gente consegue estar e até mesmo chamando o governo para explicações para que tipo de poder, que tipo de decisão ele tomou, que tipo de coisa ele fez, tá? Essas ideias do Wilson. Uma outra questão aí, o Wilson vai também trazer a questão de centralização, de hierarquia, de disciplina,
Mas a ideia de centralização, de hierarquia de disciplina para o Wilson, ela tem um pouco menos a ver com a questão de centralização e sim tem mais a ver com a ideia de estrutura faiolista, aquela ideia de quem se remete a quem nesse poder, quem está obedecendo a quem se submete à ordem de quem. Então, como é que é a hierarquia dessa organização? Como é que é a disciplina dessa organização? Tá? É mais ou menos isso. O Wilson, então, ele vai separar a administração da esfera política. Isso aí é um assunto que vai voltar e ir voltar várias vezes dentro da administração pública, né? A ideia de formulação de política pública na mão do governador, do presidente, enfim, a formulação, na mão também do legislativo, né? E a execução na mão do administrativo. Então ele separa as funções, né? Essa ideia de tentar sempre buscar a separação. Por quê? Por entender que é assim que na empresa privada acontece, né? Alguém formula uma decisão e alguém executa essa decisão. Então ele quer sempre buscar essa separação, tá? Então a política ela vai determinar as tarefas, né, que vão ser executadas pelos administrativos, pelas equipes, né, de execução. Porém, ela não pode manipular os cargos. Então a busca por preenchimento de cargos tem que ser de forma impessoal. Aquela ideia bem weberiana, né, da impessoalidade. Buscar o preenchimento de cargos de gestão de forma técnica, de forma impessoal. Para que tu tenha um equilíbrio, né, entre a questão de competência administrativa e também da responsabilidade democrática. Alguém está formulando algo que vai ser executado por uma pessoa que não importa quem é, e sim que ela tenha competência para estar ali. Porque se eu escolher aquela pessoa de forma nominal, eu posso estar aí fazendo um favor àquela pessoa, ou eu posso estar colocando alguém que não vai dar conta e só vai estar ali por uma questão minha. Então eu vou pessoalizar, e para o Wilson justamente o oposto, né? O válido é sempre o oposto. Não é pessoalizar, e sim tornar cada vez mais impessoal para que tu consiga ter o governo como um negócio, administrar a questão pública como tu administra a questão privada, certo? Gente, na sequência a gente tem o Goodenough, tá? O Frank Goodenough. O que ele vai falar? Ele vai dizer o seguinte, ó, que a gente precisa entender a administração não como uma questão de empresa, tá? Não como uma questão como negócio, e sim como uma questão política, especificamente política, tá? Por quê? Porque o Goodenough ele vai dizer o seguinte, tá, beleza, existem separações entre os poderes, executivo, legislativo, judiciário. Mas quantas vezes esses poderes já foram violadas, a separação desses poderes já foi violada por algumas razões até necessárias, por exemplo. Né? Naquela época a gente precisa entender que muita formulação está acontecendo, muita redesenho está acontecendo nesse primeiro momento aí das repúblicas, da República dos Estados Unidos especificamente. Então o que vai acontecer? Ele vai dizer o seguinte, a gente não pode ficar olhando sempre para essa visão formalista do governo, não é o formato do governo que vai fazer a coisa acontecer. A gente precisa entender que a separação dos poderes ela existe sim no papel, mas às vezes ela é traspassada. Então, se ela é traspassada, a ideia que a gente tem de atribuir sempre à legislatura o papel de formular as políticas públicas e de atribuir sempre ao executivo o papel de executar as políticas, não é a verdadeira prática do governo, tá? A verdadeira prática do governo vai estar justamente em entender que quem executa a política pública, que quem formula a política pública, todas essas pessoas elas são políticas de uma forma ou de outra. Todas essas pessoas elas têm aí as suas vontades, elas executam com base na sua vontade, elas formulam com base na sua vontade, elas estão o tempo todo aí entendendo que existem pessoas que influenciam elas, tá? Então existem os lobbies que influenciam, existem pessoas que influenciam, existem vontades populares de grupos, né, que influenciam a decisão daquela pessoa, daquele legislador. Então, se é político, a gente precisa entender essa administração enquanto política, tá? A gente precisa entender que não adianta tu simplesmente, de alguma forma, ter o poder ali na mão dessa cúpula, e aí tu descentraliza para os estados,
tu vai colocando poder na mão dos governadores, por exemplo. Então, descentralizasses. Mas assim, é uma questão técnica descentralizar? É uma questão técnica. Só que quando tu descentraliza isso, tu acaba colocando esse poder na mão do governador, e o governador pode acabar centralizando. Tá? Então acaba que tu pode gerar uma centralização mais embaixo nessa pirâmide hierárquica dos cargos e dos governos federais e estaduais. Então, conforme tu vai descentralizando, tu pode acabar centralizando mais embaixo. Então, esse setor administrativo, ele tem muito poder político, ele tem muito poder de diálogo, de articulação. E essas necessidades da comunidade que ele vai trazendo, que ele vai colocando, ou as suas próprias necessidades pessoais, elas precisam também ser consideradas na formulação e na execução da política pública, na execução da administração pública, uma vez que não tem como separar, tu não consegue separar, tá? A questão política dessas pessoas que formulam e executam. Gente, então o que o Goodenough ele faz? Ele dá um pontapé aí em questão política. Ele vai dizer, não tem como a gente não olhar para isso. Isso existe, isso tá aí, a gente precisa começar a entender. E várias pessoas vão começar a estudar e se aplicar e tentar entender isso. Mas assim, o principal deles vai ser o Willoughby, né? William Franklin Willoughby. O que o Willoughby ele vai trazer, o que ele vai dizer efetivamente, tá? Enquanto teoria, e o que ele deixa para a administração pública. Ele deixa o seguinte, que as obrigações do executivo, né? O executivo ele vai sempre querer o quê? Fazer cumprir as leis das nações. Ele sempre vai querer que se cumpra aquilo que foi planejado, aquilo que foi formulado nessa parte de legislativo, tá? Então, assim, existe o executivo para fazer cumprir, existe o legislativo para formular, existe o judiciário para ficar ali supervisionando de alguma forma, né? Para ficar fazendo acontecer, para ficar punindo também, se não estiver correta aquilo que foi formulado ou aquilo que foi executado. Porém, o Willoughby ele vai dizer o seguinte, a gente tem mais duas funções que existem e que elas não estão no papel, mas que elas são também funções do Estado. Elas também são poderes do Estado, né? De uma forma subjetiva. Então, executivo, legislativo, judiciário. Só que existe também o poder administrativo e o poder eleitoral. Então, o poder administrativo vai ser esse poder da decisão do gestor público, ou da pessoa que trabalha num cargo administrativo, ou da pessoa que está trabalhando numa questão administrativa. Enfim, aquele técnico lá daquele setor, ele tem um poder que chama o poder administrativo. Esse poder de querer ou não querer fazer aquilo que ele foi mandado a fazer. Disseram para ele fazer aquilo, se ele vai fazer ou se ele não vai fazer, é o uso do poder administrativo da parte dele. Então, se pega um governo muito louco, que dá uma ordem muito louca, né? E aí esse cara que está lá no poder administrativo, ele vai dizer, isso eu vou fazer porque está de acordo, né? Com aquilo que está proposto, está de acordo com aquilo que é esperado de mim. Ou isso aqui eu não vou fazer. Por quê? Porque tá contra a Constituição, porque tá contra a lei do município, porque tá contra a lei orgânica. Então eu não vou fazer isso porque isso aqui é uma ordem preconceituosa, é uma ordem racista. Enfim, ele tem o poder administrativo de não fazer aquilo que ele foi mandado a fazer. Ou de fazer de forma correta, ou de fazer de forma lenta, se ele quiser, fazer devagar, oneroso, para dar um recado. Ele tem um poder administrativo que não pode ser desconsiderado. Então tu precisa também olhar para o Estado enquanto poder administrativo. Quem é que está trabalhando nessa ponta? Né? Como é que essa pessoa se comporta? E o quinto poder que vai ser o poder eleitoral. O poder eleitoral é um poder do Estado no sentido de que é o poder das ruas, é o poder do eleitorado, é o poder das pessoas que vão lá e que depositam seu voto na urna dizendo eu quero esse formato de governo com esse presidente, ou eu quero esse formato de governo com esse presidente, com esse governador, com esse prefeito. Eu quero essa formulação de leis voltadas a uma questão assim, uma questão de mercado, ou uma questão de
de políticas públicas para maiores necessidades, né, quando vai elegendo as bancadas, deputados, senado, vereança. Então esse poder eleitoral é o poder do voto, o poder de dizer eu quero que as coisas sejam executadas e planejadas e formuladas assim quando eu vou lá e coloco meu voto na urna. Só que além desse poder eleitoral, o poder da pessoa ir e votar, né, de ser convencida a ir e votar, a gente tem que considerar o seguinte, que há uma questão de marketing político no poder eleitoral, né? Então, eu consigo fazer a pessoa sempre... Eu consigo não, os políticos vão sempre tentar fazer a pessoa entender aquilo que ele quer como uma questão que toque a ela, né? Eu vou fazer justamente aquilo que tu espera que eu faça. E aí é uma questão de marketing político, né? De marketing eleitoral. E nessa questão de marketing eleitoral, ele está utilizando o poder eleitoral para quê? Para conseguir chegar no governo, né? E às vezes ele promete algo que ele não vai cumprir, ou ele evoca uma lembrança que ele não vai conseguir cumprir. Mas enfim, tá aí, né? O poder eleitoral. E o poder eleitoral no sentido de poder das ruas, né? Quando a população ela vai pra rua dizendo eu não quero isso, eu não gosto desse governo, eu não estou de acordo com o que está sendo feito. Então esse poder do protesto, poder de levantar cartaz de rua, de dizer quero, não quero, né? Como é muito lembrado assim em 2013, por exemplo, né? No Brasil, quando a gente teve ali aquelas movimentações, né? Não é só pelos 20 centavos, aquilo foi tomando uma outra proporção. Ou em 92 também, quando a gente teve o pessoal marchando, os caras pintados na rua, né? O pessoal vestido de preto para impeachment do Collor, né? Então, assim, o poder eleitoral, o poder de dizer nós elegemos essa pessoa, mas nós não queremos essa pessoa porque ela está fazendo uma coisa que a gente não concorda que ela esteja fazendo. Então é preciso considerar também a função eleitoral, esse poder eleitoral. Então ele amplia os poderes de 3 para 5, né? Executivo, legislativo, judiciário e administrativo e eleitoral. Certo, gente? Saindo do Willoughby, a gente já vai direto para o Gulick, tá? E aí a gente tem agora a gente tem alguns teóricos, né, de administração no sentido de herança política, que eles também, claro que eles são importantes, obviamente, tá? Mas as ideias deles, assim, elas não são tão fortes, assim, para formulação. Até o Willoughby a gente tem caras, assim, que são formulações bem clássicas, tá? E o nosso governo, inclusive no Brasil, ele é muito voltado para esses, pelo menos, 5 primeiros autores. Mas eu vou começar a mostrar os outros autores também, porque também temos algumas coisas dessas pessoas, tá? O Gulick ele vai trazer uma noção de moralidade, tá? De probidade. Vai dizer o seguinte: todo ato do empregado precisa ser uma tela inconsútil de descrição e de ação. Inconsútil é um termo cristão quase, tá? Que é quando uma coisa não tem costura, é inteira, é como se fosse a túnica de Cristo, uma coisa sem costuras, assim, uma coisa perfeita, tá? Então, para o Gulick, cada vez mais importante vai ser que o cara que está administrando, trabalhando na administração pública, ele seja um cara muito moral, muito probo, tá? Então, o que acontece? Para ele, cada vez mais vai ser importante a flexibilidade administrativa. A criação de novos cargos, para que o governo comece a se transformar como assim, um grande plano nacional para a vida de todos, tá? Onde esse cara que está administrando, ele consegue olhar para todo mundo e ele consegue trabalhar entendendo a vontade da população de uma forma proba, tá? E aí volta a dicotomia político-administrativa, né? E ele vai dizer o seguinte: essa questão de formulação de política pública não pode estar necessariamente na mão do legislativo. Ela também precisa estar no administrador, porque o administrador ele tem um poder que é um poder da cidadania. Ele é um cargo público, mas ele também é um cidadão. Então eu também consigo fazer esse cara atuar na formulação de política pública, tá? Porque ele representa a vontade da população. Então a grande ideia aqui do Gulick é a flexibilização, né, administrativa. O poder é o administrador, porque o administrador ele é moral, ele é reto, ele é probo. A probidade, né? Aí a gente pode discutir isso depois, né? Mas assim, será que é mesmo, né? As pessoas com as suas vontades nos espaços públicos. Enfim. Gente, depois a gente tem aqui o Leonard White, tá? O White, o que ele vai mostrar?
a vantagem especial quando tu consegue empregar um pessoal administrativo na formulação da política pública. Ele vai dizer o seguinte: o formulador de política pública precisa estar junto com o administrador público, porque o administrador público ele tem a imparcialidade, né, do cargo e a competência técnica para conseguir estar dando recomendações positivas na hora da formulação. Então a administração vai ser talvez esse poder mais assim bem equipado do governo, tá? Para conseguir fazer uma política pública livre de favorecer algum grupo de pressão ou outro. Porque o ator político ele vai estar ali sempre debaixo da posição do lobista. Já o administrador público ele vai ser esse cara imparcial que vai estar dentro do setor, ele que vai executar efetivamente a política pública. Então ele vai te dar um discurso imparcial, ou uma ideia imparcial. Ele vai te dizer, faça assim, porque é assim que é imparcial, assim não está indo de acordo com o lobby ou com o interesse de terceiros. Tá? A ideia da imparcialidade do administrador público e também a ideia de pegar esse administrador público e ouvi-lo, né, na hora de formular as políticas públicas. Tá? Depois a gente volta para as ideias de política de administrador enquanto ator político, né? Na ideia do Appleby. O Appleby ele vai beber de alguns outros teóricos, mas ele vai dizer o seguinte: o administrador ele é um ator político relevante, tanto que ele influencia o processo de elaboração das políticas públicas de várias maneiras, mas efetivamente no exercício, né, da questão administrativa. Então, conforme ele está executando a política que foi formulada, ele está aí de alguma forma influenciando, né, para dar certo ou para dar errado. Esse administrador, então, ele vai estar sempre executando certinho para fazer aquilo acontecer como foi desejado, ou executando de alguma outra forma para fazer aquilo não ser adequado, né? Mas de uma forma ou de outra ele está sempre estabelecendo as regras do futuro, porque ele está sempre interpretando lei e fazendo aquela ação acontecer da forma que ele acha que deve ser. Porque ele é um ator político, ele tem a sua vontade, né? Então ele influencia através da sua atuação, mas aí ele, assim como White, né, como Leonard White, o Appleby vai dizer que ele também influencia através das recomendações que ele faz ao legislativo. Então o administrador ele vai lá e diz, faça assim, eu faço assado, e acaba que isso também influencia no legislativo, certo? Gente, dito isso, a gente tem duas questões aqui para conversar, ó. Primeiro, a administração pública, naquele conceito bem weberiano, né, aquele conceito bem assim da máquina, da questão impessoal, e as técnicas de negócios. Então, assim, algumas pessoas vão defender essa administração pública sem as técnicas de negócio, por uma questão de finalidade. Outras pessoas vão defender a administração pública com técnicas de negócio, por uma questão de eficiência. E quando tu mistura a administração pública e as técnicas do mercado de negócio, tu vai chegar naquilo que é chamado nova administração pública, tá? Que seria, então, a ideia do gerencialismo. Então, essa nova administração pública vai ser o New Public Management, tá? Que vai ser extremamente discutido e vai ser extremamente colocado em prática também, tá? Nessa segunda metade do século XX para cá, sim, vai ser colocado em prática as ideias do gerencialismo. Mas, em contraponto, então, a gente vai ter nova administração pública nesse sentido gerencialista ou a administração democrática, tá? A administração democrática no sentido societal, no sentido de voto, de participação, tá? Então, assim, a gente tem aí um teórico super importante para a administração democrática, que seria a Mary Follett, né? Ela vai dizer o seguinte, que os anseios do grupo, os anseios dos indivíduos, eles acabam impactando completamente em qualquer administração que tu faça. Então eles também impactam na administração pública. Então tu precisa ouvir as pessoas para poder tomar uma decisão política, uma decisão pública. E aí a gente vai ter esses dois lados, né? Discutindo, brigando, né? Esses dois espaços. Um lado bem gerencialista, de governos bem gerencialistas, governos que vão vir nesse formato, e outro lado de governos bem democráticos, que vão querer ouvir a população, vão abrir consultas populares. Só para a gente ter uma noção, assim, trazendo dois governos mais atuais, a gente tem aí um governo bem
gerencialista, assim, de nova administração pública do FHC, tá? De 90, se eu não estou enganado, 94 em diante, a gente tem o governo Fernando Henrique Cardoso, inclusive com a implementação de técnicas de nova administração pública, o Ministério da Reforma Administrativa, tá? Esse governo bem neoliberal que vai ter essa ideia de administrar o governo como uma técnica de negócio. Já a administração democrática, a gente vai ter governo, por exemplo, do PT, do Lula em 2002, né, quando ele abre aí algumas participações populares, que as pessoas possam participar da formulação, que as pessoas possam colocar sua opinião naquilo que está sendo feito, tá? Olhar também para minorias, não só para uma questão de governo no sentido mais estatizado, né? Mas enfim, então aí os dois lados da dicotomia que o Brasil ele não consegue se livrar, assim, né? A gente sempre vai ter um governo mais para um lado ou um governo mais para o outro, certo? Dito isso, a gente pode já ir fechando a nossa aula, tá? E dizer o seguinte, o que a gente conversou nessa aula? Primeiro, a tensão entre política e administração, né, pública. Quem formula, quem executa tem poder político, não tem poder político, essa luta aí entre esse povo, ela é eterna, né, e ela permanece. Segunda questão é que, assim, a busca pelos princípios científicos da gestão, administrativa, eles vão melhorar sim, a eficiência das organizações governamentais. Porém, a gente tem a ressalva, a gente tem a importância de entender que precisa sempre estar ligado na questão da finalidade, tá? Sempre na questão da finalidade. Então, assim, ó, os primeiros teóricos de administração pública, eles vão entender os problemas público-privados como os mesmos, né? Dada a diferença de finalidade, eu posso trabalhar com uma ferramenta ou outra porque são os mesmos problemas. Só que nem sempre, né? Porque a gente tem a questão democrática, a gente tem a questão participativa, a gente tem a questão governamental. Então, assim, ó, a democracia, para esses autores, sempre vai ser, para esses autores e para todo mundo, né? Claro, com as suas ressalvas, né? Mas, assim, sempre vai ser a forma mais bem preservada de manter a eficiência dos órgãos governamentais. Porque um governo autoritário, ele rouba, né, a democracia. Ele vai fazer a sua vontade. Então a gente tem que tomar cuidado com essa questão autoritária, né, dos governos, para que o governo seja sempre democrático. Porque através da democracia a gente vai ter eficiência governamental. Não necessariamente de processo, mas a gente vai estar protegido que a nossa voz vai ser ouvida, né? E a eficiência será mais bem produzida pela gestão de negócios, né? Com a sua ressalva de entender a diferença de finalidade. Gente, dito isso, ó, as referências da nossa aula, a gente usou alguma coisa até do Meirelles, mas a gente usou especificamente o Dennert, né? Tá aqui, ó, o livro do Dennert, Teorias da Administração Pública, o capítulo 3. Quem quiser pode escanear o QR Code aí, baixa o slide, baixa os capítulos do livro também, mas eu vou colocar na descrição do vídeo para quem quiser pegar, tá bom? E é isso, gente. Obrigado, tá aí meu e-mail, meu contato. Quem quiser me seguir, fica à vontade. Quem quiser falar comigo, vai ser um prazer atendê-los, tá? Valeu, abraço, professor Zé Picá.